Então, pessoal, nossa intenção aqui é tratar a respeito de metafísica e, como já é do nosso conhecimento, é a disciplina que pertence ao topo na escala das disciplinas e, por assim dizer, divisões, ramificações da filosofia. A filosofia e a metafísica são inseparáveis, como também o homem e a metafísica são inseparáveis. São estruturalmente inseparáveis, porque nós somos seres espirituais e temos não uma forte tendência, mas uma natureza que há de se orientar diante do cosmos. Não é? Nós vamos intelectualmente, espiritualmente enfrentar o cosmos, buscando definições, buscando uma orientação. E é justamente esse o primeiro movimento da filosofia. Vejam bem, na sentença, nós estamos nesta sala. Se tomarmos todas as palavras, como diz Ortega y Gasset, fora dos seus anestésicos do dia a dia, Ortega y Gasset fala que nós anestesiamos as palavras para que se faça uso no dia a dia, como os domadores dopam as feras, os leões, os tigres no picadeiro. Nós esvaziamos o sentido das palavras para que possamos utilizá-las no cotidiano. Uma dessas palavras é a palavra estar. Quando digo que nós estamos nesta sala, isso tem uma série de implicações que nos parecem obviamente ocultas, enquanto temos o uso das palavras de forma anestesiada, ou seja, a ferocidade e a profundidade das palavras estão de certa forma anuladas, não é? Então, anulando o sentido profundo das palavras, nós não entendemos a radicalidade que existe nessa sentença. Nós estamos nessa sala. Por quê? Porque peguem a totalidade do referente desta sentença. Esta sala remete a uma casa, remete a um lar, pode ser. E o que um ser humano define como sua casa, para que ele tenha uma sala. Isso é uma sentença cotidiana que nós estamos tirando a coisa obviamente muito boba, um problema quase que falso, mas apenas para que nós tenhamos noção de quão inseparável é essa questão da metafísica e a vida humana. A vida humana. Quão inseparável é isso? Tirando os anestésicos, levando até o mais radical que existe em cada palavra dessa sentença. Nós estamos nesta sala. Isso remete que, primeiramente, estamos nessa sala. Precisamos definir o que é sala, que é onde nós estamos. A sala remete a uma casa. E o que é uma casa? O que é um lar? Estamos buscando a radicalidade de cada palavra desta sentença, que cotidianamente nos passa totalmente
desapercebido. O que é uma casa? O que é uma casa? Não sei. Quando Adão e Eva, nos acontecimentos do primeiro livro de Gênesis, porque eu não acredito que seja alegórico, eu acredito na literalidade da interpretação da Escritura, Adão e Eva estão lá. Estando lá, qual era o lar, qual era a casa de Adão e Eva? Casa de Adão e Eva era o próprio cosmos. A natureza, o mundo todo era a casa de Adão e Eva. Porque o mundo todo era dócil a Adão e Eva. Eva dialogou com uma serpente e isso diz categoricamente que não houve ataque, não houve espanto, existiu uma familiaridade, não é? E a familiaridade, a doma, a estruturação, isso faz parte de um lar. E como havia uma docilidade por parte da natureza, havia um domínio do homem sobre todo o cosmos em sua inteireza, em sua totalidade era o lar do homem. Mas agora, porque os tempos nos castigam, as feras nos caçam, nós temos necessidade de nos enclausurar, de exercer uma violência diante da natureza. Nós violentamos no sentido clássico a natureza, nós movemos a natureza para então formalizarmos um espaço que tem uma docilidade quanto à nossa pessoa. Existe uma intimidade, existe esta violência gera uma docilidade desse espaço quanto à minha pessoa. Não é? E então hoje nós temos um lar, uma casa, nossa casa está em uma nação, não é? Essa nação tem um Estado, que tem uma Constituição, que tem um Código de Direito Imobiliário. E então a minha casa está acomodada na norma técnica da lei, está acomodada na estrutura do cosmos, porque houve um arquiteto, um engenheiro que arquitetou e aqui jogaram os fundamentos, cavaram e ergueram esse prédio, não é? Ergueram esse prédio. E, portanto, juridicamente, cosmologicamente, esse espaço eu tenho uma pertença. Existe uma pertença da minha parte. E aqui a docilidade desse ambiente permite que eu tenha segurança dentro deste espaço. Portanto, é a minha casa. Nisso nós já entendemos uma coisa que é muito interessante. A necessidade de um lar, de uma casa, já nos deixa algo muito claro. Nós somos como estranhos diante das coisas. Existe um espaço vital no qual a nossa sensibilidade estruturalmente não está ativa. Nós não estamos atentos porque existe a docilidade deste ambiente.
portanto nós chamamos de casa. Aqui eu estou legalmente, fisicamente seguro, porque a casa me pertence, está no meu nome, ninguém aqui vai me expulsar daqui. Isso aqui é minha casa. E eu estou fisicamente guardado do tempo, das feras, etc, etc, etc. Não é? Então já se revela diante de nós uma estranheza do cosmos para com o homem, não é? Se nós temos a necessidade de um lar. A necessidade que existe de que hajam cidades e que estruturas, a arquitetura, a engenharia e todas as ciências, elas existem enquanto necessidade, porque nós somos estranhos diante das coisas. Não é? Então, temos uma definição do que é casa. Que é lá. Estamos na sala da minha casa. Estamos geograficamente. E quanto a nós? O que somos nós? Eu tenho um problema nisso psicológico. E então, o que somos nós? Existe aí um problema de psicologia, não é? Existe um problema no qual eu preciso definir o que sou eu. Eu preciso de uma definição da psique, não é? E além disso eu preciso definir o que nos identifica enquanto grupo, enquanto nós. Não é? Então, entendamos o seguinte. Trata-se esse nós de identificar uma ideia de homem, de ser humano, ao qual nós três somos coniventes. Não é? Por exemplo, se perguntássemos isso a um aristotelista, ou um aristotélico tomista, nos daria ele a definição que está no ente a essência. Não é? Que ser humano é a estrutura anímica, ânima, e a potência noética, ou seja, substância material e imaterial, espiritual, não é? Nossa consciência. É um animal vivo, autoconsciente e consciente, ao qual tem uma estrutura de possibilidade. Tem uma consciência. E consciência é consciência de alguma coisa. Então, nisso já demonstra que nós somos seres que se relacionam com o cosmos. Somos seres que se relacionam com essas coisas que diante de nós nos causam estranheza. Nos são estranhas, nos são inóspitas. Não é? Então vocês veem uma sentença cosmológica, psicológica, para poder estruturar um dilema metafísico que existe nessa sentença. Nós estamos aqui. Estamos na minha sala. Nós estamos na minha sala. Não é? E o que seria esse estamos? Pode falar gramaticalmente. Fisicamente? Não, gramaticalmente. Estamos fisicamente, tá? Estamos fisicamente.
Mas, como nós somos seres autoconscientes e conscientes, nos relacionamos com o cosmos, nos relacionamos com o outro e nós adentramos aqui ao lar de outra pessoa, vocês se relacionando comigo. E o que quer dizer esse estar aqui? O estar aqui pode estar diretamente relacionado a uma decisão. Nós decidimos que nos encontraríamos aqui. Então vocês notem que essa relação com o universal, nos relacionarmos com essa estrutura aberta que é a realidade, com o universal, é uma coisa inescapável às nossas decisões. Não é? É inescapável que nós venhamos a lançar a nossa consciência sobre a estrutura universal das possibilidades, e isso nos apareça como um dilema, mesmo que anestesiado dos seus elementos, para que nós tomemos uma decisão. Interessante, não é? Nos é inescapável essa relação com o universal. Nós não tomamos as nossas decisões com base em relação com recortes da realidade. Quando nós decidimos vir para cá, para a minha casa, todos nós decidimos nos relacionando com o universal, porque a decisão foi tomada diante de toda a estrutura. Nós poderíamos ter tomado a decisão de ir para outro lugar. Nós poderíamos tomar a decisão de levantar e sair, mesmo durante a minha fala. Então a nossa consciência, ela se relaciona com a estrutura da realidade enquanto unidade universal. Uma unidade universal do qual nós, enquanto indivíduos, temos consciência das suas possibilidades e com ela nos relacionamos. Quando decidimos ir à padaria, nós não tomamos essa decisão com base em qualquer ciência. Ninguém faz exame de sangue para ver se vai à padaria. Alguém faz exame de triglicerídeo, de diabetes. E mesmo assim, digamos assim, eu vou fazer um exame de diabetes para ver se eu posso comer doce. Eu vou pegar o resultado do exame e esse resultado do exame será relacionado com a estrutura universal que existe no cosmos e ao qual eu vou inserir a minha autoconsciência e a minha estrutura anímica. Meu corpo pode ou não consumir doce. Essa é a questão. A minha relação eu vou me relacionar com os números, eu vou, bem dizer, analisar esses números, e a minha relação será com a estrutura universal do cosmos, inserindo então essas informações a respeito do meu ânima, do meu corpo, da minha estrutura anímica. Então as relações que a consciência humana faz são dependentes dessa unidade universal, desse aspecto formal do ser que se relaciona com a nossa consciência, que é o que chamamos de realidade. O aspecto formal do ser apresentado ao ente cognoscente.
vou usar termos kantianos. O ser que subjetivamente capta e se relaciona com o cosmos, tem no cosmos o ser demonstrado nos seus aspectos formais e nos seus entes. Mas nós nos relacionamos com a universalidade que nos apresentará um conjunto de possibilidades. Não é? Agora ficou mais difícil. Basicamente, nós nos relacionamos abrindo a consciência para aquilo que nos é possível. Aquilo que podemos. Não é? Vejam bem. Aristóteles diz no primeiro livro da Metafísica que todos os homens têm o desejo de conhecer. Quando eu olho para um objeto, eu vou buscar uma descrição e uma causa. Não nessa ordem. Mas eu vou buscar descrever esse objeto para que ele não me seja estranho. Para que ele deixe de ser estranho, eu preciso de uma descrição do seu aspecto formal e o agente da sua causa. Eu sei que isso é um sofá. Substância é madeira, estofado e tecido. Não é? Não me é um objeto estranho. Está na minha casa, no meu espaço de familiaridade, onde há uma docilidade para a qual a minha sensibilidade vital não está arisca, não está alerta, não está atenta. Não é? Agora, quando o homem está em uma tourada, ali existe um ente anímico que, diante do balançar do... Como é que é o nome daquele troço? Um paninho, assim. Diante do balançar do paninho vermelho, tem um nome para aquilo lá. Eu esqueci. O toureiro, em constante tensão, em sua sensibilidade vital trêmula diante desse ente anímico, ele busca iludir esse ente anímico que lhe é estranho, hostil e circunstancialmente. Então, trata-se, no caso do toureiro, de uma tensão da sensibilidade vital diante de um ser anímico totalmente inóspito a ele. Não é? Então, o homem, quando vai à caça, em um ambiente totalmente inóspito a ele, totalmente longe, distante do seu lar, distante da tribo, não é? Está em estado de tensão diante do cosmos. E assim é o homem autoconsciente da metafísica. Assim é o homem que produz a filosofia. A sua sensibilidade vital, a sua estrutura descritiva sob tensão, atenção à estrutura da realidade.
E aquilo que lhe aparece durante a caça tem plena e total definição. Define-se aquilo que é. O homem, enquanto caça, sabe as causas daquilo que o cerca. Os sons, a causa é o vento, animais, um predador ou uma caça. A filosofia é a caça das definições, aonde o homem supera a si mesmo e enfrenta a estrutura do cosmos e alcança a dimensão do problema. Bergson, que resgata essa colocar a filosofia sob dependência da estrutura espiritual do homem, Bergson vai dizer que a filosofia depende de que o homem suba até o patamar ao qual está o problema apresentado, não é? E o primeiro homem que está sob tensão entre os gregos e sai a definir aquilo que é a sua presa é Tales de Mileto. Tales de Mileto dirige-se ofensivamente ao cosmos. Tenta abater a natureza, dizendo que a estrutura natural, a physis, vem da umidade, vem da água. O primeiro caçador, o homem que tenta ferir o cosmos, a physis, é Tales de Mileto. Então, uma coisa engraçada, o Zubiri, que é historiador da filosofia, ele coloca em xeque a existência do Tales, mas ele acredita fielmente na existência de Sócrates. Aí aqui na Academia Brasileira os caras fazem o contrário, eles dizem, a gente não sabe se Sócrates existiu, mas acreditam piamente na existência do Tales. Não é? Então Tales, independente da sua existência ou não, foi o primeiro caçador. O primeiro homem que, sob tensão diante do cosmos, tentou abater a presa da natureza. Tentou trazer, sob as redes da sua consciência, uma definição da composição, da estrutura do cosmos. Não é? E no decorrer do desenvolvimento da sabedoria grega, da filosofia, ou filosofia, nós vamos enxergar que os avanços que vão ocorrendo são todos sob uma atenção de um homem que está em busca de aletheia, ou seja, a natureza inóspita, oculta em mistério, em nebulosidade, está diante do homem. O homem, para o homem grego, o homem grego é parte integrante do cosmos. Não é como no conceito cristão, na percepção agostiniana, o homem como a imago Dei, que tem a lei escrita no coração. Não é? O homem grego é parte do cosmos. O homem grego é parte do cosmos. E a parte que é justamente responsável por descrever, desvelar, trazer aletheia, desocultar, desvelar,
desesconder a estrutura da natureza, a realidade. O homem, como parte integrante do cosmos, tem esse papel, enquanto sábio, enquanto sófos, de desocultar a estrutura da realidade. Através das definições, através do logos. O logos é a descrição da estrutura natural que está expressa nessa estrutura viva que é a natureza, a physis. Logos está ligado à estrutura intelectiva, o esquema intelectivo, a lógica, o funcionamento dessa estrutura anímica, essa estrutura viva que é a natureza. E diante do homem está oculta, e é preciso que seja desocultada, desvelada. Aletheia é uma marcha para que a realidade seja desocultada, desvelada, revelada não no seu sentido religioso, revelacional. Eu não estava conseguindo falar aquela palavra antes, né? Porque eu estava escrevendo em grego. Estou mal de idioma analítico. Não é a sua estrutura, não é um revelar enquanto estrutura teológica de que Deus revela a si e tem um cânone. É um revelar de jogar luz, desocultar. Desocultar no sentido de trazer à luz, como o homem traz a caça à tribo. Na sua tensão, na sua sensibilidade vital, o homem dirige-se a essa estrutura inóspita que é a realidade e traz a caça, que é a definição da natureza ou do objeto da natureza. Isso é o seu logos. A fala, a definição, a expressão do homem, que o homem, parte da natureza, está ali para expressar o que a natureza é, desocultá-la, desvelá-la. Então o homem traz como a caça e expressa através do logos que está intrinsecamente ligado a um objeto da estrutura da natureza, a estrutura da realidade. Natureza é a realidade pulsante, viva e em estado de transformação para o homem grego. Isso é a physis. Physis é a natureza no seu estado vivo de constante transformação, em que a realidade está abarcada, o cosmos, no seu estado vívido, pulsante, vital. Então o logos é expressão da estrutura de um objeto da natureza. É o fruto da caça do homem. Então a filosofia, ela é essa tensão em que o homem resolve as suas tensões internas, dirige-se a essa estrutura inóspita e traz a sua definição. E physis é esta natureza pulsante, vívida, inabarcável gnoseologicamente, mas que em suas partes vai sendo definida, vai sendo lentamente caçada, como uma manada de búfalos. O último búfalo que fica daquela fila que corre adiante, vai lá o leão e... Esse é o homem grego fazendo a filosofia. Então, há de se desenvolver
a metafísica como uma ciência, ciência no sentido de saber, uma sabedoria que transcendeu este saber dos físicos. Não é uma caça de outra natureza, mas interligada a essa natureza o transcende. Metafísica terá a sua definição em Aristóteles como ciência do ser enquanto ser, dirigindo-se à estrutura universal da realidade. Não é? Então, a metafísica é aquilo que há de se dirigir à estrutura do transcendental da física, da realidade, da natureza, as leis causais, estruturais, as definições. É a orientação do homem. O homem relacionando-se com a estrutura universal que a realidade tem. É a estrutura das suas possibilidades, onde fundam-se as suas decisões. Porque o homem não decide através de recortes da realidade. O homem decide relacionando-se com a unidade universal que a realidade lhe oferece. Então, metafísica não é o que vem depois da física ou além da física, mas é aquilo que transcende a física porque relaciona-se com a estrutura universal que a realidade oferece ao ser cognoscente. É a ciência que vai se relacionar universalmente com o objeto que está diante de mim. Isso é a metafísica. E a metafísica é fruto da nossa necessidade de orientação. Nós temos necessidade de nos orientar. Nós temos necessidade de saber. Temos necessidade de trazer a caça. Porque imaginem se nós não soubéssemos o nome daquilo que nos rodeia. Mesmo que pelo consenso. Mesmo que pelo consenso. Você anda num bairro que você não conhece, você não sai perguntando, igual um trouxa, que rua é essa? Bota no GPS. Bota no GPS. O homem tem o desejo de conhecer, deseja conhecer as causas, porque tem necessidade de orientar-se diante da unidade que a realidade oferece-lhe e a sua estrutura de possibilidade, com ela há de se relacionar. Não é?